Graças e paz, igreja. Boa noite a todos. Mais uma vez aí na presença do Senhor, né? Eu estou usando esse microfone com esse adesivo rosa aqui por causa da minha filha, viu? Aí por isso que eu quero usar esse. O irmão me ofereceu outro microfone, mas eu quero esse aqui. Preguei hoje de manhã, né? Sobre o amor de Cristo, o amor de Deus para com as nossas vidas ali na cruz. As 4 dimensões do amor de Deus para com as nossas vidas. E se você está aqui hoje, se você está aí sentado, é porque o amor de Deus está sobre você. Você está aqui hoje porque as misericórdias do Senhor estão sobre você, está sobre mim e sobre você. A palavra do Senhor diz que se não é as misericórdias de Deus, nós já tínhamos sido engolidos vivos. Para você ver o quanto que o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele quer ver o nosso mal, né? Então, se não é Deus, o que seria de mim, o que seria de você? Já parou para pensar nisso? E tem muitos que dormem, não levantam mais, tem muitos que neste momento estão aí na UTI, tem muitos que neste momento estão vegetando, né? Em cima de uma cama, precisando de alguém para dar o alimento, precisando de alguém para trocar suas fraldas, e nós estamos aqui, né? Então, mas Deus não teve misericórdia dessa pessoa. Tudo tem um propósito. Às vezes acontece algo na nossa vida que nós não conseguimos entender. A vida de cada um é vivida com um propósito específico diretamente de Deus. Então, o que eu passo, muitos vão passar diferente, ou até mesmo igual, né? Só que com uma frequência diferente. E nós vamos ver hoje, falar hoje sobre chamado, né? O chamado de Deus para com as nossas vidas. Quantos que estão aqui neste lugar, ou você que está aí assistindo através do YouTube, já tentou, entre aspas, porque ninguém consegue fugir da presença de Deus. Eu não conheço. Alguém conhece algum homem que consegue fugir de Deus, ou que já fugiu de Deus? Conhece? Ninguém consegue. Por que não consegue, irmão? Porque Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. A palavra do Senhor diz que se você descer até as profundezas da terra, ele vai estar lá, te vendo. Aonde você estiver, ele está te vendo. Então ninguém consegue fugir da presença de Deus, ninguém. Eu tentei fugir, mas não consegui. Porque aonde eu estava, a presença de Deus estava comigo. Sabia disso? Que Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe Deus escolhe você, né? Para confundir aqueles sábios, né? Porque Jesus, ele gostava de se assentar junto com o quê? Doutores? Não. Jesus, ele gostava de sentar junto com pecadores. Aí tinha aquela classe lá dos fariseus, né? Dos escribas e fariseus, doutores da lei. Estudavam a lei de Moisés. Tinham Moisés por pai. Nosso pai é Moisés. E eles estavam ali, se reuniam ali. Quem puder pegar um copo com água para mim, eu agradeço. Eles se reuniam ali na sinagoga para estudar a lei. Só que tinha um erro muito grande ali na vida daqueles homens.
Qual que era o erro que estava na vida daquele homem? Eles pensavam que estavam com Deus. Eu estou todo dia na sinagoga, estou estudando a lei de Moisés, eu tenho Deus. Ô glória! Mas quando ele via uma pessoa que estava num ato de pecado, pecando, para todo mundo ver, ou caía num ato de adultério, esse tem que morrer apedrejado. E não é diferente nos dias de hoje. Não adianta eu estudar a palavra de Deus, olhar para uma pessoa que ainda não foi alcançada pela misericórdia, pela compaixão e pela graça de Deus e falar assim para ele assim: ó, meu irmão, você é digno de morte. Você merece morrer. Você tem que morrer. Tem que morrer apedrejado. Isso não está no vocabulário de Deus. Por quê? Jesus, ele veio para cumprir a lei, né? Já viu aquela, eu já vou entrar já na mensagem, já viu aquela passagem que fala da mulher adúltera? Ela foi pega em quê? Adultério. Trouxeram até Jesus. E quem estava no meio, quem foi as pessoas que trouxe essa mulher até Jesus? Fala para mim. Hã? Os mestres da lei, os escribas, os fariseus, os doutores. Agora eu pego Jesus. Só que eles estavam enganados porque eles estavam lidando era com Deus. E quando o homem tem um contato com Deus, ou quando ele quer ir contra Deus, já era, filho, para você. Ninguém consegue ir contra Deus, é perca total. E Jesus ali, né, falando da palavra dele, e eles trouxeram aquela mulher, foi pega em adultério. Era para eles ter trago quem? Só a mulher? Hein, igreja? Não. O homem também. Aí trouxeram só a mulher. Foi pega em adultério, e na lei de Moisés, na lei do nosso pai Moisés, está escrito que aqueles que forem pegos em adultério tem que ser apedrejados, tem que morrer apedrejado. Eu acho que eles até glorificavam a Deus, entre aspas, né? Ô, glória a Deus, vamos matar essa mulher hoje. Hoje ela morre apedrejada. Aí Jesus só olha assim, ó. Aquele dentre vocês aí, que estuda a lei. Que estuda, né? Está todo dia lá na sinagoga estudando a lei de Moisés. Aquele dentre vocês que não tem pecado, atira a primeira pedra nela aí. A consciência de cada um começou a acusar eles mesmos. A consciência pesou, irmão. Eles estavam ali estudando a lei todos os dias, só que no pensamento eles pecavam. Eles poderiam não pecar na prática, mas no pensamento, para Jesus, pecava. É por isso que Jesus falou isso, ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra nela. E começou a sair um por um. Isso significa o quê? Misericórdia de Deus. Isso faz parte do que também? Do chamado. Jesus, ele veio para cumprir aquilo que o Pai falou para ele, ó, vai lá e faz a minha vontade. Mesma coisa comigo, você. Você nasceu para fazer a vontade de Deus. Eu nasci para fazer a vontade de Deus. Eu não nasci por acaso. Alguém aqui é fruto do acaso? Eu não. Eu nasci para um propósito. Meu irmão, coloque aqui Jonas
Livro de Jonas, capítulo 1, se vocês quiserem abrir aí também, se não quiser, dá para ler por aqui, ó. Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos entender uma coisa nesta noite. Vamos ver 3 partes do chamado de Deus para com as nossas vidas. Vai se dividir em 3 partes nesta noite. Você vai entender o que eu vou querer falar. A palavra do Senhor veio a quem? A Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Olha, veio uma ordem divina para Jonas. Cada um de nós aqui recebemos uma ordem. Você já ouviu essa ordem de Deus? Vamos lá? Vá depressa à cidade de Nínive e pregue a favor dela? Fala para mim, igreja. É a favor ou é contra? Contra ela. Por que contra? Por quê? Porque a cidade estava fazendo perversidade, fazendo atrocidades, né? Estava confrontando Deus. Porque a sua maldade, olha aí, ó, a sua maldade subiu até a minha presença. Ó, passa, meu irmão. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Todos os profetas do Antigo Testamento tiveram um chamado claro de Deus para anunciar uma mensagem ao seu povo. Com Jonas não foi diferente. Jonas recebeu o desafio de levar uma mensagem de juízo contra a capital do Império Assírio, a nação mais terrível e poderosa de sua época e ainda por cima inimiga do seu povo. Ao olharmos o texto com um pouco mais de atenção, vamos perceber que o chamado de Jonas dividiu-se em 3 partes. A primeira parte é um chamado para obedecer a Deus. Uma característica que marca o profeta Jonas é a desobediência. Ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. O Senhor falou claramente a Jonas que fosse levar a sua mensagem à cidade de Nínive e ele deliberadamente não foi. Em seu desespero, Jonas desconsidera a onipresença de Deus. A palavra do Senhor diz que Jonas entra no navio e quando ele pagou a passagem, né? Entrou no navio e ele foi para onde? Porão do navio. Foi lá para baixo. Ele foi só descendo. Quem tenta fugir de Deus vai só descendo, se afundando. Agora, quem entende o chamado de Deus, vai acontecer na vida dele que nem Jesus fez com Pedro, né? Começou a se afundar. Por quê? Porque ele olhou para o lado. A pessoa, quando tenta fugir de Deus, ela começa a olhar para o lado. E dele olhar para o lado, ele começou a afundar. E Jesus, ó, estendeu a mão para Pedro e, ó, estou aqui. Vamos entender uma coisa? Você pode até não ter entendido ainda o chamado de Deus ou até mesmo estar afundando em algo. Mas Jesus está aqui nesta noite para estender a mão para você. E quando ele estender a mão para você, ele vai caminhar lado a lado com você, segurando na sua mão. E você vai entender o que é que Deus tem preparado para você. A palavra do Senhor diz que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui nesta noite, está aqui nesta noite.
Eu amo a Deus, eu amo o Senhor, eu vou atender ao chamado do Senhor. A onipresença de Deus está em todos os lugares. Você pode ir para qualquer lugar, Deus vai estar com você. Tem umas mensagens na internet, ou pode ser a frase de algum teólogo, né? Se a tua presença não for comigo, eu não irei, eu não vou. A gente tem que falar desse jeito aí. É você acordar de manhã, vai trabalhar? Vai viajar? Ore ao Senhor assim, ó. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. Porque a presença de Deus sobre as nossas vidas nos capacita para que nós possamos executar o chamado. Em seu desespero, Jonas desconsidera a onipresença de Deus, pois a sua intenção era fugir da presença de Deus. É possível que isso tenha acontecido devido à crença israelita de que Deus habitava somente no templo de Jerusalém, né? Desse modo, o local para onde o profeta fugiu era o extremo oposto de onde o Senhor o tinha mandado ir. Tarsis ficava no sul da Espanha, do outro lado do mar Mediterrâneo. Muitos estudiosos têm procurado descobrir o motivo de Jonas ter fugido. Alguns afirmam que devido à sua consciência de que Deus iria perdoar o povo. Meu Deus do céu, cara. Na consciência dele, porque Jonas sabia que Deus era misericordioso. O povo é meu inimigo. Se eu atender o chamado de Deus e ir lá pregar, Deus vai perdoar esse povo e vai salvar esse povo. Pensou que a mente de Jonas, cara? Pensou um cristão com uma mente assim? Eu não vou pregar para tal fulano, porque eu sei que Deus é misericordioso e Deus vai salvar ele. Pensou se o ser humano pensar desse jeito? Não só digo assim, de que Jonas, mais para frente, ele vai se alegrar com a planta. Vocês vão entender. Então ele não queria ir, porque ele sabia que Deus é misericordioso. Isso é fugir do chamado de Deus. Só que o amor de Deus é que nem foi pregado nesta manhã. Ele não escolhe cor, ele não escolhe raça, etnias. Ele não quer saber se você é baixinho, se você é alto, se você é rico ou se você é pobre. Ele não quer saber se você mora numa mansão ou numa casa de taipa. Ele quer te salvar. Isso é amor. Porque Deus, ele não trabalha com divisões. Assim como a galinha junta os seus pintinhos, é Jesus tentando juntar a sua igreja. Ó, vamos nos unir. Porque um laço, uma corda com 3 dobras é difícil de quebrar. Agora, quando tem divisão, quebra. Então, para que nós possamos vencer o nosso ego, vencer o nosso eu, entendendo o chamado de Deus, nós temos que nos unir como igreja de Cristo. Hoje na internet nós vemos aí muitos debates. Muitos debates. E isso, aí você já parou para pensar, para imaginar? Deus se alegra com esses debates, debatendo, o ímpio ali está vendo, a pessoa que não foi salva está vendo os debates na internet. Se for um debate que edifica, tudo bem. Esse debate edifica,
né, se aprofundar ali na palavra de Deus, né, entendendo mais sobre a palavra de Deus, isso é muito bom. Agora, brigar na internet, irmãos brigando na internet, isso é um escândalo. Nós não estamos aqui para brigar um com os outros, ou estamos? A igreja não está aqui para se degladiar. O que a palavra do Senhor fala, meu irmão? Uma casa dividida contra si mesma, ela vai subsistir? Ela vai subsistir? Ela vai existir? Não existe. Ela vai cair. Então vamos nos unir em força. Nos unimos em força e com a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós vamos fazer a vontade do Senhor. Outra coisa, outros acreditam que seu orgulho judeu o impediu de levar a mensagem àquele povo, pois as bênçãos do Senhor deveriam vir somente para a sua nação. O que interessa mesmo é o que o profeta desobedeceu conscientemente uma ordem direta dada por Deus e ainda resolveu arcar com todas as despesas por essa decisão, pois vemos que ele pagou a sua passagem no navio para Tarsis. Se considerarmos que Deus é um ser onisciente, vamos perceber que ele escolheu Jonas para esta tarefa, apesar de saber que o profeta iria tentar fugir. Aprendemos com isso que o Senhor usa pessoas que têm vontades próprias e falhas humanas. Nós, assim como os profetas, somos homens falhos. O nosso chamado para obedecer a Deus deve superar qualquer tentativa de nossa natureza humana em fugir da responsabilidade que Ele nos deu. Assim entenderemos que é um privilégio servi-lo, pois quem quer nos usar, apesar de sermos quem somos. Tem igreja perfeita? Falei de manhã. Tem algum homem de Deus perfeito? Tem alguma mulher de Deus perfeita? Hã? Perfeito só Deus. Aí tem muitos que ficam procurando a perfeição. Não, fulano é cristão, então ele tem que ser perfeito, 100% perfeito. Mas assim, esquece uma coisa, que nós somos homens falhos. Nossa natureza é pecaminosa. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Por mais que o homem, ele vem aqui na frente e confessa a Cristo como seu Salvador, a tendência dele é sempre ir para pecar. Só que tem uma coisa, o salvo não vive na prática do pecado, é diferente. Ele pode sim, um pecado por acidente, né? Ou não, não existe. No pensamento. Não digo só na atitude, mas no pensamento. Será que a gente não peca? Porque eu estar aqui na frente aqui, pregando a palavra de Deus, você está vendo eu aqui, assim ó, o físico, com seu olhar humano, e os meus pensamentos. Já parou para pensar? O que eu tenho pensado? Então nós pecamos, seja por atitudes ou por pensamentos. Então Jonas, ele tentou fugir de Deus, e Deus sabia que ele ia fugir. Mas por que Deus chamou Jonas para tal missão? Agora eu te pego. Cada um de nós temos um chamado. O que é para você fazer, você não pode falar assim, ó, o irmão lá que vai fazer.
O que é para mim fazer, eu não posso falar assim, Gilmar, você que vai fazer. Está errado. Deus chama cada um para tal missão. A missão do irmão vai ser ali, levar o alimento às pessoas em situações de rua. A missão do irmão vai ser levar a cesta básica para as famílias que estão necessitando de cesta básica. A missão do irmão vai ser pregar para os jovens nas faculdades, nos presídios, nos hospitais. Então, cada um tem o seu chamado. Ou muitas vezes a pessoa está no culto. Rapaz, essa palavra aí era para fulano. Quem não já pensou assim? Aí, irmã Maria é sincera. A irmã Maria é sincera, irmã Maria. Eu já pensei assim, irmã Maria. Eu no culto, o pastor pregando, rapaz, essa palavra aqui era para ser para fulano. Quem não já pensou desse jeito? Então Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração, né? Porque nós vemos a aparência, nós vemos isso aqui, Deus olha o nosso coração. A segunda parte, não fuja do seu chamado para com as pessoas. E lidar com pessoas não é fácil. Eu tenho o meu gênio, cada um tem o seu temperamento. É que nem um missionário pregava, um missionário da Cristolândia pregava assim, quando você vê dois cabras brabos, aí ele fala assim, dois bicudos não se bica, dois caras com pavio curto, não se bica. É a mesma coisa. Você está num ambiente que... Eu convivia num ambiente que só tinha doido. Só tinha gente boa, que nem fala o pastor Humberto, né? Só tinha gente boa, que nunca foi presa à toa, irmã Maria. E eu convivia nesse ambiente aí que era terrível. E se você desse mole, já era. Aí você estava na mão deles. Só que aquilo o missionário falava que era uma lixa lixando o outro. É como se fosse uma lixa, um lixando o outro. E isso vai moldando o nosso caráter. Nosso caráter, tem coisas que acontecem na nossa vida para que o chamado de Deus ele venha prevalecer sobre as nossas vidas, para que o nosso caráter seja mudado. Às vezes você está aqui, a igreja, irmãos, ela é singular. Ela não é no plural, várias igrejas. Ela é singular, é única. Aí o cabra está aqui na primeira, aí Deus começa, um pastor amigo meu fala assim, Deus começa a apertar os parafusos, parafuso está um pouco frouxo, aí Deus começa a apertar os parafusos, rapaz, vou ficar aqui não, eu vou para outro lugar. Mas Deus, Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. Eu aprendi muita coisa aqui nessa igreja. Aprendi muita coisa. E eu falei com a minha esposa, eu só vou sair de lá da primeira quando Deus falar assim, chegou o tempo. Eu não vou sair daqui, eu vou sair daqui, eu vou para outro lugar. Já chega. Para mim já deu aqui. Porque se eu fizer isso, eu estou fazendo a vontade de Deus? Não, eu estou fazendo a minha vontade. Deus vai usar os nossos líderes. Estou mentindo, igreja? Deus vai usar os nossos líderes. Irmã, irmão, tal igreja, tal ministério está precisando de alguém lá. Irmão, está precisando de alguém aqui nesse ministério.
Deus vai usar os nossos líderes para que a vontade de Deus seja feita e prevaleça nas nossas vidas e nós possamos então atender ao chamado de Deus para com as nossas vidas. É você permanecer aonde você está e só sair daí quando Deus falar assim, ó, chegou o tempo. Vou ficar aqui até eu ficar velhinho, que nem irmão Gildete. Né, irmão Gildete? Tempo. Irmão Gildete tem muita experiência. Então, a segunda parte é não fugir do chamado para com as pessoas. Se olharmos atentamente o relato do livro, vamos observar que o único momento mencionado em que Jonas se alegrou, olha só, foi quando nasceu sobre ele uma planta que o refrescou do calor intenso. Isso era uma alegria egoísta, pois resultava em seu próprio conforto. O profeta tinha se alegrado sobremaneira com uma planta que Deus havia feito nascer sobre ele. Esta planta morreu logo no dia seguinte, e isso trouxe grande ira. O profeta que pediu a Deus, meu Deus, não acredito nisso não. Será que é isso mesmo que eu estou lendo ali? Deus fez nascer ali perto dele ali uma planta por causa do quê? Do sol. Vou fazer nascer uma planta ali. Deus foi misericordioso com Jonas. Você fugiu, seu fujão, mas eu vou fazer nascer uma planta aí perto de você e essa planta vai fazer uma sombra aí para você, para o calor, o sol não te queimar aí, ó. E a planta ali nasceu ali e tal, e Jonas se alegrou. Oh, glória, eu estou no conforto, aleluia, estou alegre, estou feliz. Que conforto maravilhoso. Saia do conforto. Aí Deus viu a alegria de Jonas pela planta e o que aconteceu? A planta morreu. E a alegria de Jonas... Rapaz, Jonas ficou tão triste porque a planta morreu, que ele pediu a morte. Misericórdia. E na questão da nação, ele não quis ter misericórdia. Ele não quis que a nação viesse a se converter ao Senhor e ser salva, mas ele queria salvar a planta. Ele trocou pessoas por coisas. Se alegrou com as coisas e se entristeceu com as pessoas. Fez um trocadilho. Isso é uma coisa que não pode acontecer comigo e com você. É você trocar coisas, pessoas por coisas. As pessoas são mais importantes, irmã Marli, em nossas vidas do que as coisas. Sabe por quê? Porque quando a gente morrer, a gente vai levar nada. E fala alguém aí que morreu e levou alguma coisa. Então, perceba que Jonas estava mais preocupado e tinha se alegrado mais com a planta que ele não teve o trabalho de cultivar, de podar, regar e que nasceu sobre ele somente devido à graça de Deus. Ele não foi capaz de se alegrar pelo arrependimento de um povo pagão a quem Deus muito amava. Tem muitos que estão curtindo um carnaval aí. Tá doido lá. Pulando que nem pipoca. Pare para pensar. Deus ama ele? Hã? Lógico que ama. O cara tá lá doidão lá, curtindo. Trabalhou o mês inteiro, irmão Gildete. Trabalhou o mês inteiro. Pegou o salário ali. Ou às vezes nem comprou nada para dentro de casa, minha irmã.
vou curtir o carnaval. Deus ama esse cabra? Ama. Deus ama o cara que está lá, né, se drogando, o cara que está lá curtindo a vida. Deus ama aquele que pôs ali o seu coração nas riquezas, ama. Mas uma parte principal que Deus quer na vida dele e nas nossas vidas é o arrependimento. Quando a gente se arrepende, Deus ele começa a nos usar e a mostrar para mim e para você o que realmente ele quer para com as nossas vidas. É a gente entender o chamado. Jonas amava mais as coisas do que as pessoas. Coisificava pessoas e pessoalizava coisas. A planta que nasceu sobre ele era mais importante do que milhares de pessoas que iriam morrer por causa da ira de Deus. Tudo isso demonstra que o profeta não tinha o Senhor como o foco de sua vida. Sua paixão, se sua paixão fosse povoar os céus, ele teria se alegrado porque mais uma nação na terra iria se arrepender dos seus pecados e obedecer ao nome do Senhor. Ao invés disso, ele estava olhando para si mesmo e reclamando que o único objetivo que lhe proporcionou alegria foi no momento da planta. E aí? Isso nos leva a perguntar como tem sido a nossa relação com as outras pessoas. Nós, igreja, nós nos alegramos quando vem um pecador aqui na frente, ó, eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Nós temos que nos alegrar quando vem um pecador aqui e confessa o nome do Senhor Jesus. Exemplo disso, Bíblia. Quem conhece a história do filho pródigo? O mais novo, o mais moço, ó pai, me dá tudo o que eu possuo aí. Eu vou embora. Ele foi, gastou lá com as meretrizes e foi trabalhar lá na cidade lá e desejava comer lá a comida dos porcos. Mas aí ele se lembrou, ó, na casa do meu pai tem fartura lá e eu estou aqui padecendo de fome. Eu me levantarei, irei, voltarei para a casa do meu pai. Tem muitos que saíram da casa do pai e estão no mundo, igreja. Só que a mão de Deus está sobre ele. O pai ainda está de braços abertos esperando a volta do filho. Minha mãe, ela foi uma mulher de intercessão na minha vida. Eu via em sonhos a minha mãe orando pela minha vida. Eu na vida torta, um homem torto, um homenzinho torto, vivia numa vida torta, andava no caminho torto, morava numa casa torta, minha vida era torta. Aí minha mãe orava por mim, mano. Você sabia? Você mãe, você pai, está orando pelo seu filho. Deus, salva meu filho, salva minha filha, salva minha família. Você sabia que Deus vai salvar? Ou você sabe disso? Isso é fé. Eu também sou fruto da intercessão da minha mãe.
A oração de uma mãe não tem nada nesse mundo que compre. Ou de um pai. Ou você que está intercedendo pelo seu amigo de trabalho, seu vizinho, Deus vai salvar ele. Isso é o que faz quando a gente entende o chamado de Deus nas nossas vidas. Aí a terceira parte, já caminhando para finalizarmos a mensagem, mas ainda tem mais um pouquinho. Não fuja de si mesmo. Foi aquilo que eu estava falando aqui logo, mais ou menos no início da pregação. Eu fugir de si mesmo é fugir também de Deus. Jonas é um dos primeiros personagens bíblicos que escolhemos quando queremos dar um exemplo ruim a ser seguido. Olha só. Por quê? Por que que muitos pregadores só vê o lado ruim, irmã Maria, de Jonas? Por quê, minha irmã? Jonas fugiu. Ou tem aqueles cristãos, né, que falam assim: rapaz, não seja Jonas. Tá fugindo de Deus, Jonas? Tem uns que é chatinho, viu? Olha só, você vai ver um lado bom, hein? Isso nos leva ao perigo de desconsiderarmos algumas qualidades que podemos encontrar num profeta. Não quero, com esse ponto, justificar as atitudes erradas do profeta, mas mostrar que também podemos tirar lições positivas para nossa vida. Pela narrativa detalhada, fica claro que o autor do livro é o próprio Jonas. Veja como, ao longo da história, ele descreveu e narrou todas as suas falhas e os seus defeitos sem encobrir nada. Ele sabia que era um ensinamento que deveria ficar para o resto de sua vida e para outras vidas também. No entanto, não contou a história de maneira que o exaltasse. Isso demonstra sua honestidade no relato. Essa vai doer agora. Nas minhas orações, eu tenho sido honesto com Deus? Nas minhas orações, tenho sido honesto? Tenho sido sincero, transparente nas minhas orações com Deus? Ou eu tenho orado a Deus, pedido para os meus próprios deleites, meus próprios prazeres? A palavra do Senhor diz que quando nós oramos e não recebemos, é porque nós pedimos mal. Porque primeiro vem o ensinamento. Deus é nosso Pai, certo? Ele vai nos ensinar primeiro, para depois entregar aquilo que é maior do que nós possamos imaginar. A gente pede algo, diante de Deus é pequeno, mas Deus, ele tem algo maior. Só que para isso tem que ter uma preparação. Você tira um exemplo disso de um pai terreno. Um pai, ele vai pegar um carro e vai dar para o seu filho ali que tem, ele pode até ser de maior, um exemplo, de maior, 18 anos, só que ele não tirou a habilitação. Um pai, tem pai doido que faz isso. Ele vai dar um carro para um filho que nunca pegou no carro e nem tem habilitação? Fala para mim. E tem outros que sabe dirigir, praticou ali tudo certinho, mas não tem habilitação. O que pode acontecer?
tomar multa. Aí tomar multa, está arriscado a perder o carro. Ou tem muitos que o pai dá o carro na mão de menor, o de menor vai e mata a pessoa, faz uma família chorar. Por quê? Porque não teve um preparo. Quando tem uma preparação, aí sim, aí você vai dirigir o carro ali, ó, eu fui capacitado para isso. Mesma coisa é na vida ministerial. Deus, ele nos prepara antes e depois ele fala assim, agora você vai exercer esse ministério. Você está preparado, obreiro aprovado. E você vai exercer ali, ó, de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A nossa vontade é só conforto. A gente tem que sair do conforto e falar assim, ó, a partir de hoje aqui, ó, saia desse culto aqui falando assim, ó, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu estou cansado de não fazer nada para o Senhor. Quero ser diferente. Tem muitos que têm um sonho, né, ele não está de tudo errado. Eu quero ir para a África, eu quero pregar lá na África. Sendo que na família dele ele não fala nada. Tem muitos familiares deles que nem nunca ouviu falar de Jesus através da boca dele. Então, aonde você está, Deus vai te usar. Você vem para o culto, aqui chega pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, estão precisando de uma palavra, Deus te usa aqui também. Deus usa você no seu emprego, Deus usa você andando aí pelas ruas, que nem esses dias aí, eu encontrei com um jovem de 33 anos, chamado Lucas. Um homem em situação de rua. Eu estava com a minha filha, eu fui no mercado, e nisso eu estou passando ali na Indiana e ele estava lá sentado pedindo. Aí eu parei, você não tem uma moeda aí não? Você não tem um dinheiro? Eu falei, rapaz, não tenho dinheiro não. Eu tenho um pão, você quer um pão? Aí peguei o pão, aqui ó. Aí comecei a falar com ele, e aí? Por que você não sai dessa situação? A gente tem que ser assim, hein? Direto. Pá! Por que você não sai dessa situação aí? Você não tem vontade de sair daí não? Aí ele, não rapaz, eu falei assim, perguntei para ele, você usa droga? Não uso não. Só bebo e fumar cigarro, né? Aquele cigarro de saquinho. Só bebo e fumo um cigarro de saquinho. Aí eu falei, mas você não quer mudar de vida? Você está olhando para mim? Está vendo eu aqui? Eu era doido. Olha eu aqui, ó, como é que eu estou. Jesus me libertou, falei para ele. Isso é você evangelizar a igreja. Então, cara, por que para ser sincero, eu me sinto muito bem falando de Jesus para uma pessoa em situação de rua. Por quê? Porque eu vivi. É diferente. Então, cada um, é que nem eu estou falando, cada um tem um chamado de Deus específico para tal missão. E eu ali falando com ele, ó, Deus pode mudar a sua história. Ele falou, amém, meu. E sua família? Minha família é daqui, só que minha família não me aceita não, porque eu bebo. Isso é triste, igreja. Um jovem novo de 33 anos, um cara até de presença, mas o mundo, o pecado destrói a pessoa. Destrói o caráter e destrói a fisionomia da pessoa.
E ali conversando com ele, eu falei assim, você não quer ir para uma casa de recuperação, não? Ele falou, não, já fui, já. Eu fiquei lá, acho que foi 2 dias. Fiquei lá 2 dias, não consegui ficar, não. Falando sobre isso, as pessoas que vêm a um projeto da Igreja Batista, esse projeto que eu estou falando faz parte da Igreja Batista. Você ajuda, você que está aí, você ajuda a Cristolândia. As pessoas que vão ali, elas estão acabadas, destruídas, cara. Lá em São Paulo, lá, a gente vestia lá a camisa Jesus Transforma e entrava lá na Cracolândia lá, velho. Entrava na Cracolândia e lá, perante Deus, você via crianças, cara. Crianças de 10, 11, 12 anos, 9 anos. Criança. Usando. Dormindo em cima dos lixos. Ali é um inferno, cara, em terra. E a gente entrava lá e convidava as pessoas. Você via famílias inteiras jogadas nas ruas. E outra coisa, ela não escolhe ninguém não, viu? A droga não escolhe ninguém não. Ali a gente já viu ali advogados. Eu mesmo já encontrei ali pastores. Eu falo isso sem medo de errar. Pastores, ô irmão Samuel, até pastor caiu. Ou você acha que pastor não cai? Qualquer um está sujeito a cair. A palavra do Senhor fala assim, ó, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente tem que tomar muito cuidado, saber onde pisa, saber o que fala, saber o que pensa. Porque o inimigo de nossas almas, ele não está feliz comigo e nem com você. Você acha que ele só quer tirar eu e você da presença de Deus? É só isso? É só isso? Ele só quer fazer isso, irmã? Hã? Ele quer matar, filho. Quer matar. Ainda mais quando você entende o chamado, quando você começa a buscar mais a Deus, aí é mesmo que ele vai se levantar mesmo para fazer você parar, para fazer você retroceder, ao ponto de você desanimei. Mas isso se dá quando nós começamos a olhar para o homem. Agora entenda o chamado e comece a olhar para Deus. Olhar para frente. E sem olhar para os lados ou para trás. Olhe somente para a frente. Que você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Aqueles que olhavam para você e falavam assim, isso aí vai para lugar nenhum não. Quando eles vê Deus usando você, eles vão ficar de boca aberta. E vai falar assim, eu também quero ser usado por esse Deus que está usando você agora. Isso é poder de transformação. Lá também nesse projeto tem um rapaz lá por nome Lodemir. Eu nem sei porque que eu estou falando isso aqui. Nem sei. Tem a ver com o chamado também. Lodemir, ele foi para a casa de recuperação, eu acho que só 29 vezes, só isso. Tá bom para você? "29 vezes ele se internando, saía, se internava, saía, se internava, saía, se internava, saía. Na última vez ele entendeu o chamado. E nisso que ele entendeu o chamado de Deus, através da vida dele, olha que testemunho forte. Através da vida dele, ele foi buscar uma mulher. Na verdade, ele foi evangelizar uma mulher dentro da Cracolândia.
E essa mulher se tornou esposa de Lodemir. Chamado, ele entendeu o chamado. Está até hoje firme. Ele e a mulher dele fazem missões. Aí você olha para um cara desse, que mudou de vida, né? A vida dele foi transformada. Aí nós vamos olhar para uma pessoa dessa e vamos falar assim: rapaz, não sei não, hein? Sei não, será que mudou mesmo? A gente tem que começar a parar com isso. É a gente olhar para a pessoa que está cultuando ao Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Deus mudou a sua história. Eu acredito nesse Deus que transforma. Eu acredito nesse Deus que liberta. Eu acredito no poder da palavra de Deus, irmão. Porque a palavra de Deus nos purifica de todos os nossos pecados. A palavra de Deus, ela nos liberta do poder das trevas e do poder do pecado. E outra coisa, quando você aceita Cristo, o seu nome é o quê? É o quê, igreja? Escrito no livro da vida. Aí pare para pensar um pouco. Esse nome aí vai ser apagado? É só uma pergunta básica. Tem como apagar esse nome? Não tem. Por isso que nós, batistas, nós cremos assim. O rapaz é salvo, a mulher é salva, escreveu o nome no livro da vida. Tem borracha no inferno que vai apagar esse nome não, rapaz. Não tem não. Porque quem escreveu foi Deus. É a gente falar assim: meu Deus é maior. Sai daqui falando assim: ó, meu Deus é maior. Deus escreveu o meu nome no livro da vida, Ele vai escrever o nome do meu amigo ali que está perdido, que está pulando carnaval, no livro da vida também. Deus escreveu o meu nome no livro da vida, eu entendi o chamado de Deus. Deus vai escrever o nome do meu familiar ali também no livro da vida. Deus vai escrever o nome ali daquele jovem que está ali perdido ali nas drogas, nas trevas, na bebida, na prostituição também no livro da vida, porque Deus me salvou, Deus me libertou e eu entendi o chamado. Aí está a consequência de quem entende o chamado. Aí está o fruto de quem entende o chamado. Você que veio aqui nesta noite aqui, entendeu o chamado de Deus? Amém. É por isso que você está aqui, porque você entendeu o chamado de Deus. E para nós concluirmos, Jonas nos ensina a sermos sinceros conosco mesmos e transparentes para com as pessoas. Muitas vezes procuramos razões para justificarmos de atitudes erradas que tomamos. Aí é que está o perigo. O pior é que quando isso acontece em oração diante do Deus onisciente, onipotente, diante de quem nós podemos nos expor sem medo e sem vergonha. O arrependimento do profeta em situação de calamidade o faz renovar seus votos diante de Deus, leva-o a louvá-lo por sua infinita bondade e supremacia em relação aos outros deuses e faz com que ele ofereça sacrifícios ao Deus único e verdadeiro. Assim que ele é jogado na praia, ele põe em prática o resultado deste arrependimento e se dispõe novamente, mas desta vez para cumprir a vontade de Deus. Jonas, ele entrou no barco, desceu até o porão, a tempestade ali, acabando com tudo, e ele lá dormindo. Jonas dormindo. E a tempestade ali, ó. Aí os marinheiros vão encontrar Jonas dormindo. E aí, da onde que você é? Da onde que você veio? Quem é o seu Deus? O meu Deus é aquele que criou os céus, a terra e o mar.
Aí os marinheiros, ó, então é esse Deus que está provocando isso aí. Aí Jonas fala assim, ó, me lança no mar, que quando você me lançar no mar, o mar vai cessar, vai parar. A tempestade vai parar. E lançaram Jonas no mar, o grande peixe veio e engoliu Jonas. Do ventre do grande peixe ele orou a Deus. Nós temos que entender uma coisa, não podemos deixar que venham a acontecer situações em nossas vidas difíceis e que a gente vá, agora eu quero Deus. A pessoa está com saúde, está ali, né, caminhando, está bem. Deus está falando com a pessoa, vem para mim, entenda o chamado, não quero Deus agora. Eu não quero fazer a tua vontade agora, não quero agora, fica fugindo. Aí chega em situações que é só Deus para tirar de lá. Aí você vai começar a clamar, Deus, tem misericórdia de mim. Só que Deus é tão misericordioso que Ele vai te tirar de uma situação, vai te capacitar com o Espírito Santo, vai te selar com o Espírito Santo, vai escrever o seu nome no livro da vida e vai mudar a sua história e vai começar a te usar para que outras pessoas sejam salvas e também tenha o seu nome escrito no livro da vida através da sua vida e do poder de Deus que habita em você. Amém, igreja? Então essa é a mensagem do Senhor para com as nossas vidas, é a gente entender o chamado de Deus. Uma coisa que eu tenho, que eu não tenho na verdade, né? Que eu não tenho, é dúvida de que Deus me chamou. Adriano, você tem dúvida de que Deus te libertou? Não. Ainda que muitos tenham, né? De que Deus libertou a minha vida, a sua vida, não tenha dúvida. Por que isso? Porque Deus não opera na dúvida. Eu falei isso de manhã sobre dúvida. Eu tenho essa consciência limpa. Deus mudou a minha história, mano. Mudou. Adriano, você é perfeito? Não. Não sou perfeito. Mas estou buscando cada vez mais Deus para que a vontade dele prevaleça na minha vida. Porque antes eu fazia a minha vontade. E por eu fazer a minha vontade, a minha vida estava destruída. Hoje não, hoje eu quero fazer a vontade de Deus. Se você veio aqui até este lugar, começa a partir de hoje assim, com esse pensamento assim, eu quero ser que nem Adriano. Quero fazer a vontade de Deus e não a minha. Eu quero entender o chamado que Deus tem para com a minha vida. E que Deus possa me usar em nome de Jesus. Amém? Irmão Judete, peço ao irmão Judete que faça uma oração. Vem aqui, meu irmão. O irmão Judete vai estar orando e agradecendo a Deus, né, por mais esse dia, mais esse culto na presença do Senhor. Terça-feira, eu acredito que é eu de novo. Ah, mas é Adriano de novo? Meu Deus do céu. É tu de novo, é? É eu de novo. Terça-feira, como é um culto de oração. Eu tô dizendo. Terça-feira, como é o culto de oração, eu vou falar sobre o poder da intercessão. Não perca, porque Deus vai falar comigo e com você. Primeiro ele vai falar comigo. A espada vai me cortar primeiro.
depois ela vai cortar você. Amém? Deus abençoe. Irmão, quem tem um chamado é assim mesmo, né? Oremos. Amado Deus, Pai Celestial que está no céu, te agradecemos, Deus, por mais um dia que passamos em tua presença, Senhor Deus. Te agradecemos por estarmos aqui na tua casa para ouvir sua palavra, Senhor Deus. Que nós não possamos ser um Jonas, aquele que fugiu da tua presença, tá entendendo? Que nós possamos ser o Jonas que se arrependeu e aceitou a tua palavra, Senhor Deus. O Senhor vem estar abençoando, Senhor Deus, o nosso dia, a nossa semana, venha estar protegendo nossos lares, nossas famílias, Senhor Deus. Esteja ali também, Pai, neste momento ali em Cumuruxatiba, com os irmãos que estão naquele retiro espiritual. Que o Senhor venha estar ali com cada um deles presente, Senhor Deus, e aqueles que não foram, Senhor Deus, que o Senhor também esteja abençoando. Seja cada dia mais, Senhor Deus, com Adriano, lhe dando sabedoria, lhe dando coragem, Senhor Deus, que para falar do teu nome, Senhor Deus, é preciso ter coragem, é preciso ser escolhido para falar do teu nome. É por isso, Senhor Deus, que estamos aqui para ouvir a tua palavra. Fique conosco, nos abençoe e nos leve em paz, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe, o culto está finalizado. Vão com Deus.